Exercício 3. Calcular as derivadas laterais nos pontos onde a função não é derivável. Esboçar o gráfico. Aqui está a função, né? f de x é igual a x se x for menor que 1. E f de x é igual a 2x menos 1 se x for maior ou igual a 1. Tentem resolver, por favor. Então, ele está pedindo para calcular aonde a função não é derivável, né? Como aqui nós temos uma função do primeiro grau e aqui uma função do primeiro grau, essas funções são deriváveis em todos os seus domínios. Então, aonde que ela pode não ser derivável? Aonde nós mudamos de sentença, né? Então, vamos calcular a derivada parcial, as derivadas laterais no ponto x igual a 1. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 menos. Né? Lembrando, o que significa x tender a 1 menos? X é um número bem próximo de 1, mas menor que 1. Então, ele é menor que 1. Então, a sentença que eu vou usar é essa. Então, vai ser limite de x menos 1 sobre x menos 1, que é igual a 1. Agora, vamos calcular a derivada para 1 mais. Né? Então, vai ser limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 mais. O que significa x tender a 1 mais? X é um número bem próximo de 1, porém maior que 1. Então a sentença que eu vou usar é 2x menos 1. Então vai ficar limite de 2x menos 1 menos 2 menos 1 sobre x menos 1, que é igual a limite de 2x menos 1, né? Que vai ser igual a 2. Ele aqui já fatorou, ficou 2x menos 2, né? Aí é a mesma coisa que 2 que multiplica x menos 1, aí simplifica x menos 1 com x menos 1, sobrou 2, tá? Então as derivadas laterais são f' menos no ponto 3 é igual a menos 2 e f' mais no ponto 3 é igual a 2. Exercício 4. Usando a definição, determinar a derivada de f de x é igual a 1 menos 4x ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Então, usando a definição, né? Então, a minha função é 1 menos 4x ao quadrado. Aqui eu não preciso preocupar com derivadas laterais, porque aqui eu tenho um polinômio, e nós já estamos careca de saber que polinômio é derivável em todo o seu domínio. Né? Então, basta calcular o limite de Δx tendendo a zero, de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, que é igual a limite de Δx tendendo a zero de f de x mais Δx. Então vai ser 1 menos x ao quadrado, vou colocar x mais Δx ao quadrado. Então ficou 1 menos 4, que multiplica x mais Δx ao quadrado, menos agora f de x. Então vai ser 1 menos 4x ao quadrado. Abrindo, né, fazendo a potência, resolvendo a potência, nós obtivemos 1 menos 4, que multiplica x ao quadrado, mais 2x Δx mais Δx ao quadrado, menos 1 mais 4x ao quadrado. Fazendo a propriedade distributiva, né, ficou 1 menos 4x ao quadrado, menos 8x Δx, menos 4x ao quadrado, menos 1 mais 4x ao quadrado. Somando o que dá para somar, ficou menos 8x Δx menos 4 Δx ao quadrado sobre Δx, né? Que vai ser, vamos fatorar aqui, temos Δx no primeiro termo, Δx no segundo, vamos colocar o Δx em evidência. Então ficou limite de Δx tendendo a zero, de Δx, que multiplica menos 8x menos 4 Δx sobre Δx. Simplificando Δx com Δx, ficou limite de menos 8x menos 4 Δx quando Δx tende a zero, que é igual a menos 8x. Pronto, encontramos a derivada dessa função usando a definição. Exercício 5. Calcular as derivadas laterais nos pontos onde a função não é derivável. Esboçar o gráfico. Aqui está a função f de x é igual a 2x mais 4 mais 3. Tentem resolver, por favor. Então, o primeiro passo, né, é escrever essa sentença, eliminar o módulo. Para isso, nós vamos escrever essa função através de duas sentenças. Lembrando que o módulo de uma sentença é a própria sentença se o resultado da sentença for maior ou igual a zero. E o módulo de uma sentença é o oposto dessa sentença se o módulo for menor ou igual a zero, se for menor que zero. Então, eu posso falar que f de x é igual a 2x mais 4 mais 3, se x for maior ou igual a menos 2, e menos 2x menos 4 mais 3, se x for menor que menos 2. Resolvendo, somando o que é possível somar aqui, nós podemos simplificar essa sentença como
f de x vai ser igual a 2x mais 7, se x for maior ou igual a menos 2. E f de x vai ser igual a menos 2x menos 1, se x for menor que menos 2. Calculando a derivada, né? Nós vamos calcular as derivadas laterais. Então, aqui para x tendendo a zero, aqui ele não colocou, né? Vamos ter que adivinhar, né? 2x mais 7, aqui é 0 mais. Delta x tendendo a 0 mais, né? Então vai ficar 2 que multiplica x mais delta x, mais 7 menos 2x menos 7, que abrindo, somando, que dá para somar, fatorando, simplificando, vai dar 2. E aqui vai ficar menos 2, por quê? Porque agora nós estamos 0 menos, então vamos usar a sentença de baixo, menos 2 multiplica x mais delta x menos 1, mais 2x mais 1, que somando, fazendo a propriedade expressiva, somando, simplificando, vai dar o quê? Vai dar menos 2. Então nós descobrimos que a derivada lateral dessa função para x tendendo a menos 2 menos é menos 2. E a derivada dessa função para x tendendo a menos 2 mais é 2. E aqui nós terminamos a nossa aula 11.